Vou gravar a aula. Caso aí, na sequência, ele traz medida de capacidade. A gente viu na aula passada que para encontrar a capacidade, o que é a capacidade, pessoal? O espaço interno do objeto, o que cabe ali dentro, tá? Para encontrar a capacidade, eu vou precisar primeiro calcular o volume, saber qual é o espaço, qual é o tamanho daquele objeto. A partir do volume, eu encontro a capacidade, que é o espaço interno do objeto, tá? Então, ó, as medidas de espaço podem ser divididas em medidas de volume e de capacidade. Então, o volume é o tamanho daquele objeto e a capacidade é o espaço interno daquele objeto, é o que cabe ali dentro daquele objeto, tá? Então, para calcular volume, para calcular capacidade, eu preciso de volume. Vamos supor que a gente tenha aqui uma caixa d'água que ela seja no formato de aqui, tem 40 metros de comprimento, 30 de largura e 20 metros de altura. Eu quero saber quantos litros cabem aqui nessa caixa d'água. Ou seja, quero saber qual o espaço interno aqui dessa caixa d'água. Para chegar no espaço interno, eu primeiro preciso saber o tamanho aqui dessa caixa d'água. E para chegar nesse, ou seja, o espaço desse objeto, da caixa d'água, eu vou calcular o volume. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu tenho 40 vezes 30 vezes 20. Eu tenho o volume aqui, ou seja, o tamanho dessa caixa d'água, 24.000 metros cúbicos. Aí, pessoal, a gente viu uma tabelinha na aula passada que relacionava o decímetro cúbico com o litro. Cada metro cúbico com litro tem 1.000 litros. Cada centímetro cúbico tem 1 ml. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho 24.000 metros cúbicos e em cada metro cúbico cabem 1.000 litros, como que eu vou descobrir quantos litros que cabe nessa caixa d'água? É só multiplicar 24.000 por mil, É mais realista, né? Porque uma caixa d'água com 40 metros é muita coisa. Aí. Pronto. É só multiplicar por 1.000, isso aí, ó. Então, eu tenho na caixa d'água 4 metros de comprimento, 3 de largura e 2 de altura. Então, eu tenho 24 metros cúbicos. Em cada metro cúbico cabem 1.000 litros. Então, quantos litros que cabem na caixa d'água? 24.000 litros, tia? 4.000 litros. Vou botar Czinho de capacidade. A capacidade dessa caixa d'água, que tem o tamanho 24 metros cúbicos, dentro dela vão caber 24 litros, tá? Então, não esqueçam dessa tabela aqui que a gente viu na última aula, para a gente fazer essa relação de capacidade com volume. Sempre para saber a capacidade, eu preciso primeiro calcular o volume, para saber o tamanho do objeto, para depois encontrar quanto cabe lá dentro, que é a capacidade dele, o espaço interno. E eu vou relacionar volume com capacidade a partir dessa tabela aqui, ó. Cada decímetro cúbico cabe 1 litro, cada metro cúbico 1.000 litros, cada centímetro cúbico 1 ml. Aí, vamos supor que o exercício perguntasse não quantos litros cabem nessa caixa d'água, mas ele perguntasse quantas ml cabe nessa caixa d'água. Aí, como que a gente vai fazer? Transformar. Como que a gente vai transformar?
tem uma escalinha igualzinho às medidas de transformar 24 metros cúbicos em centímetros cúbicos e eu posso transformar, transformar tia. direto, ó. Eu posso transformar litros em ml. Eu tenho aqui, ó, na página 19, a gente viu, ó, a escala de comprimento, a de área, a de volume. Para essa de capacidade, também existe uma escalinha. Ó, eu tenho o quilolitro, o hectolitro, decalitro, o litro, que é a unidade de medida padrão, o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é a ml. Para transformar, quando eu estou descendo a escadinha, aqui é a tabela simples, vou multiplicar por 10. Cada casinha aqui, ó, multiplica 10, cada uma. E quando eu estou subindo, voltando a escadinha, eu vou dividir por 10. É aquela de comprimento simples. Só que agora eu tenho medidas de capacidade. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e ml. No exemplo aqui anterior, nós achamos a capacidade da caixa d'água em litros. Mas eu quero essa capacidade em ml. Ó, litros por ml. 1, 2, 3. Cada uma é vezes 10. Então, aqui apareceu 1, 2, 3 zeros. É vezes 1000, tia, como são 3 zeros. Isso, 3 zeros. Então, eu vou andar para a direita 3 casas. Aqui, ó. Isso aqui. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então, parou aqui, eu não preciso nem colocar ela aqui no final. Então, eu tenho o total aqui, ó. 24 mil litros é a mesma coisa de 24 milhões de ml, tá? Então, vai depender de como ele vai perguntar, tá? Ele pode pedir para você calcular a capacidade. Antes de calcular a capacidade, você vai precisar calcular o volume. Aí você vai relacionar o volume que você encontrou com essa tabelinha aqui para dizer qual a capacidade. E se ele pedir a capacidade em uma unidade de medida diferente, você vai vir aqui na tabelinha e vai transformar, tá? Vamos supor que aqui, ó, ele dê... Aqui foi em litros. Aí a gente transformou para ml, mas ele poderia perguntar a capacidade em quilolitros. Aí a gente ia vir de ml, de litros para cá. 1, 2, 3. Cada uma é 10. Quando eu estou subindo, está dividindo? Então, 1, 2, 3 zeros. Então, eu iria dividir isso aqui por 1000. Então, daria o quê? 24 quilolitros, tá? A forma de usar a tabela é da mesma forma que a gente utilizava as tabelas anteriores. Só que essa aqui agora é igual àquela primeira que a gente viu de comprimento, porque ela é simples, ó, é só 10 cada casinha. E você vai transformar de acordo com o que ele pedir no exercício a capacidade. Lembre que para calcular a capacidade precisa primeiro do volume. E aí você vai usar essa tabelinha aqui para relacionar volume e capacidade. Se ele pedir em outra unidade de medida que você não encontrou aqui a capacidade, você vem aqui na sua escadinha e transforma. Dúvida, pessoal? Alguém não entendeu essa parte de medida de capacidade? Tranquilo? Sim ou não? Tia, tá tranquilo, tia. Ótimo. Então, vamos na página 22. Página 22, nós temos medidas de massa. Medidas de massa. Também vamos ter uma tabelinha. Olha o que ele fala aqui em medidas de massa. Uma unidade de massa usada no Sistema Internacional de Medidas, que é lá padronizado. A unidade usada é o quilograma, sendo simbolizado pelo... Tem gente que não está conseguindo a plataforma do mundo. Olha, Morripe, os focos. Continuando. Esse padrão foi estabelecido determinando a massa de água em sua densidade máxima, que pode ser inserida em um cubo de aresta medindo 1 decímetro.
Então, o que ele fez aqui? Ó? Tinha um cubo que media 1 decímetro, aí ele calculou lá o volume do cubo, que seria 1 decímetro cúbico aqui, ó. Tem um cubo. 1 decímetro, como é cubo, os lados são todos iguais, as arestas são todas iguais. Quando ele calculou o volume desse cubo, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 1 decímetro cúbico. Aí ele fala assim, ó, 1 quilograma é a massa de 1 litro de água em sua densidade máxima. Pessoal, 1 decímetro cúbico não tem 1 litro? Dentro de 1 decímetro cúbico, aqui, ó, quando a gente viu lá a capacidade. A cada 1 decímetro cúbico tem-se 1 litro. Quando ele calculou aqui, ó, o volume desse cubo aqui, chegou em 1 decímetro cúbico. Significa que a capacidade dele é de 1 litro. E significa, então, que a massa dele aqui também é de 1 quilo, tá? Litro e quilo são a mesma coisa, tá? Se você tiver, mesma coisa, eu falo assim, a mesma relação. Se você tiver 5 litros, você vai ter, se você pesar aquilo ali, a massa daquilo vai ser 5 quilos. Se você tiver 10 litros, a massa daquilo vai ser 10 quilos, tá? É por isso aqui, ó, a partir do volume, ele encontra a capacidade. Ó, relacionando nessa tabelinha aqui, volume e capacidade. A cada 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro de capacidade. E a massa dele também vai ser 1, tá? Então, a capacidade com a massa são relacionadas. Se você tem um balde a capacidade dele seja de 3 litros, se você pesar aquele balde, o peso dele, a massa dele também vai ser 3 quilos, tá? Então, é relacionado. Se você tem 5 litros, você vai ter 5 quilos, tá? Por quê? Porque a medida é da densidade da água, por isso ele relaciona aqui, como se fosse o peso da água. Então, 1 litro, 1 quilo. Na massa, pessoal, também tem a tabelinha para transformar, tá? Vamos supor que você tenha lá um balde. Eu já vou fazer direto, tá? Eu não vou calcular volume, já vou dar a capacidade aqui para vocês. A capacidade desse balde é de 6 litros. Então, consequentemente, a massa desse balde é de 6 quilos. Se eu quisesse transformar e saber quantas gramas cabem aqui nesse balde, aí também existe uma tabelinha, tá? A tabelinha é a seguinte: quilograma, aí depois vem hectograma, aqui é um H, tá? Vem decagrama, que é DAG, a grama, depois decigrama, centigrama e, por último, a miligrama. Então, eu quero saber aqui, ó, quantas gramas tem aqui. Cada casinha aqui, se eu estou descendo, por 10. Se eu estou subindo, vou dividir por 10. Tá? Nessas de capacidade e de massa, a tabelinha é simples, é vezes 10 ou dividido por 10. O processo é o mesmo que a gente viu nas outras, de comprimento, de área e de volume. O que muda? O comprimento era simples, era por 10, vezes 10 ou dividido por 10. A diária era vezes 100 ou dividido por 100, porque era duas medidas, base vezes altura. E a de volume era vezes 1000 ou dividido por 1000, porque era comprimento, largura e altura. A de capacidade é simples, vezes 10 ou dividido por 10. A de massa também é simples, vezes 10 ou dividido por 10. Então, se eu tenho 6 quilos, quero saber quantas gramas. Ó, vou sair de quilos para gramas. 1, 2, 3. Se é vezes 10 cada uma, então apareceu 1, 2, 3 zeros. Então vai ser vezes 1000. 6 vezes 1000, 6.000 gramas. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar aqui de massa?
que existe uma relação entre capacidade e massa. A capacidade do seu recipiente vai ser a mesma massa dele e tem a tabelinha aqui para a transformação. Dúvida, pessoal? Dúvida? Alguém não entendeu? Alguém não vai conseguir fazer? Sim ou não? Fala comigo, pessoal. Vamos, dá o retorno para a gente finalizar logo. Se tiver dúvidas, a gente... Eu vou conseguir. Tá tranquilo? Tati. Ótimo. Então, depois de massa, nós temos aqui a medida de tempo. Também tem uma tabelinha, ela é mais simples. No tempo, nós trabalhamos apenas com 3 unidades. Nós temos no tempo horas, minutos e segundos. Vamos trabalhar apenas com essas 3 unidades de tempo por enquanto aqui. Mas aí você tem que sintonizar, por exemplo. Se ele falar dias, pessoal, você precisa saber quantas horas para saber dias, tá? Porque um dia tem 24 horas, então isso aí tem que ser interpretado também, tá? Como que a gente transforma isso aqui? Mesma coisa, ó, é a mesma escadinha. Se eu estou descendo, vai multiplicar. Se eu estou subindo, vai dividir. Só que agora aqui, ó, ou divide por 60. Por quê? Dentro de 60 segundos eu tenho 1 minuto. Dentro de 60 minutos eu tenho 1 hora, tá? Então a relação agora aqui vezes não é mais 10 ou 100 ou 1000, é 60, tá? Dividido, ó, o esquema é o mesmo, tá? Se eu estou descendo, eu vou multiplicar. Se eu estou subindo a escadinha, eu vou dividir. Se eu quiser transformar horas em segundos, pessoal, eu vou ter que passar aqui em minutos primeiro, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 2 horas. Quero saber quantos segundos tem em 2 horas. Transformar, ó, de segundos, de horas para segundos. Eu vou multiplicar por 60 e o resultado eu multiplico por 60 de novo. Ó, então, horas por segundo. Eu vou primeiro passar aqui em minutos. Eu vou fazer 2 vezes 60, que vai dar 120, ou seja, são 120 minutos. Mas vou multiplicar por 60 de novo para poder encontrar os segundos. Aqui, 7.200 segundos, tá? Então, aqui, ó, se eu estou saindo de horas para segundos, eu vou multiplicar por 60 para passar por minutos. Cheguei nos minutos, eu multiplico por 60 para chegar nos segundos. Se eu estivesse fazendo ao contrário, vamos supor que nós tenhamos aqui... deixa eu ver aqui. 10.800 segundos. 10.800 segundos. Quero saber quantas horas são. O que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer? Em segundos, quero chegar em horas. Dividir por 120. Não é 120. Não é 60 mais 60. Dividir por 60 e depois dividir por 60. Isso. Ou então você pode fazer direto, tá? Já eu vou falar do direto. Eu vou pegar aqui 10.800 dividido por 60. Eu saí de segundos, vim para minutos. Quando eu divido por 60 uma vez só. 10.800 dividido por 60, eu tenho um total de 180 minutos. Como eu quero chegar em horas, eu vou dividir de novo. Dividir aqui por 60. 180 dividido por 60 vai dar 3 horas. Tá? Então, 10.800 segundos tem 3 horas. Ah, mas se eu não quiser fazer por 60 duas vezes, você pode fazer direto. Como que é o direto?
Você vai pegar, ó, se você estiver saindo aqui, horas para segundo, você pode apenas 2 vezes multiplicar 3.600. É 3.600? É 60 vezes 60. Se você quiser sair de horas e vir direto para segundos e não quiser fazer a conta 2 vezes, ó, vezes 60, vezes 60, você pode só pegar as suas horas, ó, 2 horas, e multiplicar por 3.600, que vai dar a mesma coisa. E ao contrário também, se você estiver saindo de segundos e quiser vir aqui para horas, e quiser até diminuir o tempo de não fazer 2 contas, você pode pegar e dividir por 3.600. Aí, pode fazer direto assim também. Quem não lembrar que é por 3.600, faz o passo a passo, ó. De horas vem para minutos, multiplica por 60. Achou minutos, mas eu quero achar segundos. Multiplica por 60 de novo, tá? E vocês precisam lembrar dessa relação aqui também, ó. Que 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Precisa lembrar disso, tá? Dessa relação. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. E tem aquela outra relação lá do dia também, tá? Ó, um dia tem 24 horas. Aí, uma semana, isso aqui é tudo medida de tempo, tá? Essa relação aqui. Tem que saber ela. Uma semana tem 7 dias. E mais? Um ano. Ó, um mês tem 30 dias. A gente normalmente usa o valor de 30 para matemática, tá? Um mês tem 10 dias. E um ano tem o quê? 365 dias. Se aparecer trimestre, um trimestre são 3 meses, um bimestre, 2 meses, semestre, 6 meses, tá? Bi vem de 2, então um bimestre tem 2 meses. Tri vem de 3, então um trimestre tem 3 meses. Semestre vem de 6, então um semestre tem 6 meses. Tudo isso é relação de tempo, mas a parte principal é essa transformação aqui. Tranquilo, pessoal? Tem dúvidas? Dúvida sobre tempo para transformar e relacionar essas coisas aqui? Sim ou não? Sim. Tem dúvida? Qual é a dúvida? Não, tio, falou errado, tio. Eu entendi. Não tem dúvida, Achei... ótimo, muito bem. Não. Então vamos para a última parte. A última parte aqui é medida de temperatura. Vou apagar aqui em cima para a gente usar o espaço porque acabou lá no final. Medida de temperatura. Nós temos 3 unidades para medir temperatura. Alguém sabe as unidades de medida de temperatura, usualmente, as 3 que tem no mundo? A nossa temperatura é medida em quê, pessoal? Qual unidade? Celsius. Graus Celsius. Existem mais 2, que é a Fahrenheit. Fahrenheit, já viu falar? Sim ou não? Fahrenheit e Kelvin, tá? Vamos explicar aqui. Temperatura. Aí na página 29, tá? Medidas de temperatura. Diz assim, ó. A temperatura de um ambiente ou um corpo pode ser determinada por meio de instrumentos chamados termômetros. Aí embaixo, na página 29, ele traz 3 figuras aí, ó. Um termômetro de parede, que vai medir a temperatura do ambiente. Um termômetro de rua, tá? Nessas cidades grandes, quando a gente está andando, tem lá na rua. Aqui até tinha uma certa vez, chegou a ter ali em frente ao Instituto um termômetro, mostrava as horas e a temperatura ambiente. E
O termômetro que a gente conhece, aquele digitalzinho, que eu acho que todo mundo deve ter em casa, para medir a temperatura corporal, né? Os termômetros podem ser graduados em diferentes escalas, ou seja, as temperaturas podem estar em diferentes escalas. A mais importante tem outras, tá, pessoal? Mas as mais importantes que aparecem no livro aqui para a gente estudar é a Celsius, vou escrever aqui. Temperatura Celsius, que é a que a gente usa aqui no Brasil, Celsius. Símbolo aqui, graus Celsius. Depois nós temos a temperatura Fahrenheit. Fahrenheit, que é simbolizado por esse símbolo aqui, o Fzinho e o grau Fahrenheit. E temos a outra temperatura, que é usada também, Kelvin. Kelvin, que aparece como a letrinha K, tá? No Kelvin não aparece o símbolozinho do grau, tá? É só a letrinha K. Olha aqui como que ele diz, ó. As mais importantes são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Proposta por Gabriel Daniel, que eu acho que leu o nome dele aqui, Fahrenheit, com unidade de temperatura simbolizada o Fzinho e o grauzinho. Na verdade, o grauzinho vem aqui atrás. Assim. Aí depois tem essa unidade Fahrenheit é muito usada lá nos Estados Unidos, tá? No Brasil, ó, que a gente usa é o grau Celsius, tá? Aqui ele fala aqui, grau Celsius. E temos aqui a outra unidade de medida que aparece, a temperatura Kelvin, tá? São as três mais usadas aí. Aí, o que a gente precisa entender de temperatura? Transformar uma na outra e amplitude térmica. São as duas coisas que a gente precisa saber aqui. Na página 30 tem uma tabela. Tem uma tabela falando assim, ó, tem as medidas em Celsius, as medidas em Kelvin e as medidas em Fahrenheit. Aí aqui ele vai ensinar como que transforma. Eu vou colocar aqui um resuminho para ficar mais fácil. Não vou nem usar essa tabela. Como que a gente vai transformar? Vou usar os valores que está na tabela, mas eu vou fazer já transformando, tá? Se eu quisesse transformar, vamos colocar aqui, vamos aprender a transformar de uma para outra, tá? Se eu quisesse transformar uma temperatura que está em Kelvin para uma temperatura que está em Celsius, o que a gente vai ter que fazer? Apenas subtrair, é regra, tá? Ele traz isso aqui pronto. Subtrair, apenas subtrair 273. É sempre esse valor, tá? Ó, se eu tivesse uma temperatura Kelvin, exemplo de cá. Se eu tivesse uma temperatura Kelvin, 273 kelvins, quantos graus Celsius eu teria? Quantos graus Celsius? 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Porque não é só subtrair 273? Então, se eu tivesse 273 kelvins, eu teria 0 graus Celsius. Se eu tivesse 330 kelvins, 330 kelvins, eu quero saber quantos graus Celsius eu tenho. 330 menos o quê? 273. É só subtrair, tá? Aí. Então, eu teria quantos? 57
graus Celsius. É só subtrair o 273, tá? 330 menos 273, 57 graus Celsius, tá? Eu vou falar só das transformações de Kelvin para Celsius e de Fahrenheit para Celsius, tá? Só isso aqui que ele traz por enquanto. Todo mundo entendeu como que eu faço para transformar uma temperatura que está em Kelvin para uma temperatura em graus Celsius? Eu devo fazer o quê? O quê, gente? Temperatura Kelvin para Celsius. Eu vou fazer o quê? Gente, alguém fala. Subtrair 273? Subtrair 273. Sempre isso, tá? Se eu estou em Kelvin e vou passar para graus Celsius, eu vou subtrair 273, tá? Para chegar. Depois, a próxima transformação que ele traz aqui. Vamos passar, vamos supor que nós temos graus Fahrenheit para Celsius. Existe uma fórmula, anotem ela ou grifem aí no livro, tá? Fahrenheit para Celsius. Vamos supor que eu tenho a temperatura Fahrenheit 212 graus Celsius. Esse é a que está aí na tabela. E eu quero transformar para... Perdão. 212 graus Fahrenheit. E eu quero transformar para graus Celsius. A gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. F de Fahrenheit é igual a 1,8. F de Fahrenheit, 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. F de Fahrenheit para Celsius, aqui. Vou usar essa formulazinha aqui, ó. Aí eu vou substituir, ó. Ele não me deu a temperatura em Fahrenheit? 212. Então, no lugar do F de Fahrenheit, eu vou colocar o 212, ó. Então, vai ficar 212 igual 1,8 vezes graus Celsius mais 32. Isso aqui, pessoal, acho que nem tem no exercício cobrando, porque isso aqui eu vou usar a equação de primeiro grau para resolver e vocês não aprenderam ainda. Eu vou falar, mas acho que não tem exercício cobrando. Ó, como que a gente vai resolver isso aqui? Esse númerozinho que está acompanhando o grau Celsius aqui, ó, a gente poderia ter colocado letra X também, não faz diferença. Vai passar para o outro lado da igualdade. Como ele está positivo aqui, ele vai passar negativo. Assim. Igual, esse é o valor que eu quero encontrar, por isso que ele vai ficar isolado aqui sozinho. O 212 passa para cá negativo e o 32, lugar certo, fica aqui, ó. 212 vai mudar de lado da igualdade, por isso que ele vem negativo. O 32 já está do lado direito da igualdade, então ele fica positivo. Porque a gente organiza assim, ó. O número que tem a letrinha acompanhando fica do lado esquerdo. O número que não tem letra acompanhando fica do lado direito. Quando muda de lado de igualdade, tem que mudar o sinal, ó. 1,8 está acompanhado pela letrinha C do grau Celsius. Ele está positivo, ele passou para o lado de cá, ele vai ficar negativo. O 212 está do lado direito, mas como ele não tem letra acompanhando, o lado certo dele é do lado esquerdo. O lado ele passa negativo, tá? Para resolver isso aqui, ó, ficaria assim, ó. Só a nível de curiosidade isso aqui, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês ainda. Ficaria, ó, menos 12 com mais 32, ó, tem dois sinais diferentes. Eu conservo o sinal e subtraio. Conservo o sinal do maior. O 212 não é maior que 32, então eu conservo o sinal dele negativo. 212 menos 32. E subtrai os dois valores. Ficaria 180. Então, aqui, ó, graus Celsius é igual a 180. E o 1,8 que está acompanhando a letrinha C do grau Celsius passa para cá dividindo. Ó. Então, ficaria 180 dividido por 1,8.
que daria 100, tá? 100 graus Celsius. Esse aqui eu não vou cobrar em exercício, tá? Só a nível de curiosidade. Acho que não tem exercício aí pedindo para fazer assim. Agora, esse outro aqui já tem, ó. Esse outro, ele vai fazer o contrário. Ele vai sair de graus Celsius para o Fahrenheit. Vou fazer isso, vou usar a mesma fórmula, tá? Deixa eu descer aqui. Vou usar a mesma formulazinha, ó, que é o quê? Fahrenheit igual a 1,8 vezes a temperatura Celsius mais 32 graus, tá? Então, vamos supor, vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos 100 graus Celsius. Eu quero saber quantos graus Fahrenheit a gente vai ter. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Então, vai ficar F de Fahrenheit igual 1,8 vezes a temperatura em Celsius que eu tenho é 100 mais 32. Então, a temperatura Fahrenheit vai ser... Gente, aqui ordem de prioridade das operações, tá? Primeiro eu vou fazer a multiplicação. 1,8 vezes 100 vai dar 180. Mais 32. 180 mais 32, eu tenho 212 graus Fahrenheit. 212. Aí. Certo? Essas duas aqui, ó, são as mais... o que a gente precisa ainda. Porque essa aqui a gente precisa de equação de primeiro grau que a gente ainda não viu profundamente. Então, ó, para transformar Kelvin em graus Celsius, subtrai 273. Pessoal, se for o contrário, Celsius para grau Kelvin, aí a gente faz a operação contrária, tá? Soma aqui o 273. E para transformar Celsius em Fahrenheit, joga aqui nessa formulazinha, ó. 1,8 vezes a temperatura Celsius que você tem, mais 32. Aí você chega na temperatura Fahrenheit, tá? Então, ó, Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin, subtrai 273, ao contrário, você vai adicionar os 273, Celsius para Fahrenheit, você vai jogar nisso aqui, ó, 1,8 vezes a temperatura Celsius que você tem, mais 32, você chega na temperatura Fahrenheit. Dúvidas? Dúvida? Não, tia. Amplitude térmica. Última coisa, muito facinha. Fácil, fácil, fácil. Amplitude térmica é como se eu quisesse saber a variação de uma temperatura para outra. Tá aí também na página 30. Tá falando assim, ó. A amplitude térmica é o valor correspondente à diferença. Diferença. Quando eu falo em diferença, eu estou falando em qual operação matemática? Subtração.